Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em uma noite chuvosa em Salvador para bater mais um papo nessa live em que a gente vai trabalhar aqui mais uma questão de umas interfaces do direito e a arte. E essa noite nós vamos discutir aspectos do filme Coringa, né? O Coringa e a desobediência civil. O Coringa e a desobediência civil. Nós estamos esperando aqui o meu interlocutor, que é um juiz sensacional, né? Ele já está aqui. Já vou puxar ele aqui. Visualizar. Já estou aguardando, está conectando. Olá, salve, salve. Meu grande amigo Rodolfo. Estamos aqui, firmes e fortes, e estamos aqui numa noite chuvosa em Salvador para tentar parar de falar sobre coronavírus e pandemias. Embora a oportunidade do isolamento presencial nos permitiu trabalhar ainda mais essa nova forma de interlocução, que são as lives, né? E eu estou fazendo aqui nessa noite a minha segunda live com Guilherme Ludwig, sempre nessa perspectiva de interpretar, através de obras artísticas, questões jurídicas relevantes. Então, essa live que serve para quem é do direito e para quem não é, porque, na verdade, todos somos do direito e da arte. E né, a gente fez uma live anterior sensacional, tratando sobre aspectos jurídicos do filme O Poço, que bombou aí na Netflix, né, com perspectivas. E hoje nós vamos falar na minha condição de nerd, né, ainda com prazer multiplicado, que é falar sobre o Coringa. Na netiqueta das lives, quando o anfitrião chama, ele tem que ficar falando pra caramba para o pessoal perceber que está vivo. Eu acabei de sair de uma live com o ministro José Barroso Filho, lá do Superior Tribunal Militar, e que a gente teve mais de 700 pessoas, quase 800 pessoas participando ao vivo. Então, o pessoal deve vir para cá daqui a pouquinho. Mas aí agora, já com um coro razoável, ainda com essa chuva de Salvador, eu digo, boa noite, meu amigo Guilherme Ludwig. Boa noite, Rodolfo, professor Rodolfo, meu colega juiz Rodolfo, meu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, grande escritor, grande poeta, cantor, apresentador e hoje, principalmente, um nerd como eu, que aprecia também HQ, além do direito e do cinema. Então, é uma live que reflete um triplo gosto comum nosso, né? E eu gostaria também de dar boa noite a todo o nosso auditório, né, que ainda está chegando. Nosso auditório virtual e muita gente boa. Já vi entrar um monte de gente boa. Quero mandar beijos e abraços para todos e todas. Saudá-los a todos, saudar meu amigo Rodolfo novamente. E vamos aí, vamos encarar vamos bater um papo. Essa nova reflexão. Esse é o momento de falar. E eu espero, gente, vocês têm que estar preparados, porque se vocês não viram o filme, vocês têm esse momento aí para entrar e sair da live querendo. Porque, obviamente, todos os spoilers possíveis e imagináveis vão ser ditos, até porque é um filme que já ganhou o Oscar, é um filme que já foi bastante visto. Eu vi 3 vezes, né? E aí, nesse ponto, a gente precisa realmente conversar. Então, vamos, num momento aqui, nessa organização, até falando para quem eventualmente ainda não viu o filme, primeira coisa, veja, porque o filme é sensacional. É aquele filme que eu digo assim, eu terminei a sala de audiência no cinema, e a gente não sabe, na pandemia, quando a gente vai voltar a poder ir num cinema, né? Mas, quando eu terminei de ver o filme, eu disse, eu estou de 4. Eu fiquei arriado, porque é um filme sensacional. Realmente, o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator, mas de forma absolutamente merecida. Ele fez toda uma composição do personagem, né? E uma interpretação que é sem aresta, sem críticas qualquer, absolutamente sensacional. A primeira coisa que eu disse assim, quando terminei o filme, eu disse, se esse homem não ganhar um Oscar,
vai ser uma das maiores injustiças que você pode imaginar. E esse sentimento eu sei que foi partilhado por muitas pessoas, né? Mas o que é que eu preciso dizer para quem eventualmente não assistiu o filme? Não espere um filme de super-herói. Não espere um filme de fantasia. Na verdade, Coringa é a ideia... Porque o personagem Coringa, ele se inicia nas histórias em quadrinhos de uma forma absolutamente fantasiosa. A origem dele, que vai ser explicada depois da sua estreia, é a ideia de um bandido que tenha caído num túnel com um monte de substâncias químicas, enlouqueceu, e aí mudou da sua a ideia, porque ele atuava, na verdade, com um capuz vermelho, e todas as histórias depois com o retcons na DC foram sendo construídas dentro da ideia do palhaço do crime. Mas na fantasia que é própria do mundo das HQs, ainda que a gente tenha HQs adultas, HQs sem aspectos de fantasia, né? Mas o lidar com a fantasia de forma plausível é algo da nona arte, é como nós chamamos as revistas em quadrinhos, as HQs. Só que Coringa não é isso. Coringa, na verdade, é tornar factível uma história de um psicopata que vai se tornar, depois que o filme acabar, o arqui-inimigo do Batman. Mas, na verdade, é imaginar como, de uma forma plausível, tudo aquilo poderia acontecer. E isso é o que é o impactante do filme. Para imaginar que determinadas situações de pessoas levadas a um grau de pressão tal, ainda já com tendências paranoicas ou psicóticas, poderiam manifestar e se tornar tudo aquilo. Talvez, digamos assim, ainda sem spoilers, foi a forma que eu consegui resumir o filme para quem está acompanhando essa live. E aí agora é com o meu brother Guilherme Ludwig. É isso mesmo. A minha reação quando eu assisti pela primeira vez no cinema foi isso aí. Eu saí impactado do filme. É um filme que tem múltiplas camadas de interpretação, não apenas a da HQ, mas ele transcende a tudo isso. É uma análise crua de um recorte da realidade e com todas as variáveis políticas, sociais, econômicas, né? Dentro da nossa área trabalhista também, por que não? Enfim, é algo muito complexo. Mas, Rodolfo, só apenas para situar também em termos técnicos, o Coringa é um filme norte-americano, né? Esse filme que a gente está falando, de 2019, e ele é classificado como um drama combinado com suspense psicológico, né? Ele está dentro dessa linha, e é um filme que, apesar de se reportar um personagem da DC, ele está fora do universo estendido da DC no cinema, ou seja, é um filme que não tem nada a ver com, por exemplo, a Liga da Justiça, Mulher Maravilha, entre outros filmes, né? É um filme, digamos, independente. Isso, inclusive, gerou um ciúme de Jared Leto, né? Não sei se você sabe, porque ele ficou magoado por não ter sido escalado para fazer o filme. Como Sim, a Warner Jared Leto que fez o Coringa no Esquadrão Suicida, né? Que a gente ficava esperando a integração com o universo da DC, mas que acabou não rolando, talvez pelo fracasso da Liga da Justiça nas bilheterias. Sim. Né? Sim, sim. É um filme dirigido por Todd Phillips, que também participa do roteiro, né? Com dois astros principais, que são o Joaquin Phoenix e o Robert De Niro, no elenco. E uma outra curiosidade é que o Bradley Cooper é um dos produtores do filme, junto com o Todd Phillips também, né? Ele estreou no Brasil em 3 de outubro, e hoje está disponível, ainda não está no Netflix, mas está disponível para locação e venda. Foi indicado para 11 Oscars, Rodolfo, como você se lembra, e recebeu 2. O melhor ator merecidíssimo para Joaquin Phoenix e melhor trilha sonora, que também é impactante. É sensacional. Prima, né? Recebeu também o Globo de Ouro nessas duas categorias, inclusive, né?
E esse filme, como você bem mesmo disse, ele apresenta uma nova versão para a origem do Coringa, né? Foram várias versões nas HQs, desde 1940, quando ele surgiu, até hoje. Uma outra curiosidade é que o personagem do Coringa, ele é baseado no ator Conrad Veidt, que fez o filme O Homem que Ri, de 1928, que foi uma ideia do Jerry Robson, que disputa com Bob Kane e Bill Finger a origem do próprio Coringa, né? Quem seria o pai do Coringa, né? E de lá para cá muitas origens vieram, né? Inclusive essa que é a mais famosa do túnel, que ele é mergulhado num túnel com produtos químicos e fica com a cara deformada, branca, ou cabelo verde e enlouquecido. O filme Coringa, ele está mais na pegada da origem apresentada na década de 80, nos quadrinhos da Piada Mortal, né? Que investe naquela história de um comediante fracassado, né? Exato. Parte dessa premissa. Lógico que a história vai se diferenciando, mas ele parte dessa premissa, que é uma história, inclusive, fundamental, né? Dentro do universo da DC. Estou aqui com ela aqui, ó. A Piada Mortal. De Alan Moore e Brian Bolland, que inclusive foi consultor do Coringa, né, do filme. E a trama, ela se passa na Gotham da década de 80, né? Ela começa... Deixa eu fazer um spoiler aqui, numa coisa. Essa Piada Mortal é uma das graphic novels, era como a gente usava na época, mas sensacionais, inclusive que com mudanças paradigmáticas no universo da DC, por causa justamente da violência. Né? A gente precisa entender que a própria noção, e a gente vai no spoiler, tá? Na própria noção do ataque a Bárbara Gordon, que era a mulher gato, tornando-a paraplégica, né? E nesse ponto gera um direcionamento do universo, até mesmo no fenômeno do empoderamento feminino, com Bárbara Gordon e a Birds of Prey, as aves de rapina, né? Caralho Negro, Caçadora, entre outras, né? Justamente porque ela era quase uma sidekick, quase uma personagem acessória da história do Batman, e em função dessa ideia de reabilitação, que começa com a violência da Piada Mortal, ela assume depois um papel de protagonismo do universo das HQs, na arte. Então, entender essa é uma graphic novel que é sensacional para compreender essa questão da psicopatia. Mas o que para mim é interessantíssimo, e aí eu estou vendo várias pessoas aqui se manifestando, eu acho muito interessante acompanhar isso, né? A empatia que pode surgir em relação ao personagem no filme, ela, na verdade, ela precisa ser reconstruída, porque, na verdade, nós estamos vendo uma situação de alguém com problemas mentais, né? Que já passa por um tratamento e que sofre as consequências de um esvaziamento do Estado na prestação do serviço. Ou seja, o que me impressiona, o que me deixou mais impactado, eu não vou mentir, foi aquela situação de dizer, PQP, que filme fantástico, foi, na verdade, justamente a ideia do realismo em cima de um personagem fictício. Ou seja, numa situação de um dia de cão, todo mundo pode chegar a essa situação. Que é outra referência, inclusive, é a Piada Mortal, né? Que o que ele pretende com o comissário Gordon é enlouquecê-lo a partir de uma determinada circunstância, mas a revista a gente comenta em outra oportunidade. Mas, Rodolfo, a primeira cena do filme, ela é muito interessante também, né? Porque ela já traz em si uma múltipla interpretação possível. Você bem se recorda que a primeira cena, ele está no vestiário lá dos palhaços, isolado, os outros estão conversando, ele está isolado em frente ao espelho, e a cena começa com ele em frente ao espelho, forçando aquele sorriso que se tornou a propaganda, inclusive, do filme. E é muito interessante isso, eu não sei se você observou esse ponto, mas o enquadramento começa no espelho, onde se vê o sorriso. Aí a câmera muda de perspectiva e quando foca nele, aí você enxerga a lágrima.
Ou seja, a imagem construída no espelho é a da felicidade forçada. Mas o real é a tristeza. E isso é uma reflexão muito profunda, né? Especialmente nessa época da sociedade do espetáculo, do nosso Instagram, onde a gente está falando agora, das selfies, né? Desse mundo plástico que é criado no Instagram, onde só existe felicidade, onde só existem coisas boas, que ninguém vai a enterro, que ninguém, né, fica doente, nem fica com febre, nem fica com Covid, enfim. Né? Então essa cena, e ela é muito simbólica dessa construção do personagem, né? Que é um cara atormentado, além da questão da doença mental, e também em função dela, pela impossibilidade de conseguir se encontrar na sociedade, de conseguir se encaixar na sociedade. E toda vez que ele tenta sair dessa situação, a situação parece que piora mais ainda. Os fatos vão se sucedendo de forma que vai levando ele praticamente a um caminho sem volta rumo à criminalidade. Então essa cena inicial é a síntese, para mim, da angústia do personagem, né? Da angústia do personagem, que é apresentado de cara como um sujeito que faz bicos, fantasiado de palhaço, ou seja, um trabalhador informal, sem garantias, né? Ele tem um corpo magro, esquálido, é uma pessoa que tem um rosto sem vida, né? Que também não apresenta, em princípio, maldade, né? Você vê que ele gosta de trabalhar com crianças, ele gosta de brincar, de dançar. É uma pessoa que precisa de um tratamento psiquiátrico, isso é informado, que ele já participou, já esteve em um sanatório, inclusive, e que tem um distúrbio que consiste num riso desenfreado, que não corresponde necessariamente à emoção que ele está sentindo. E isso é um outro problema para ele, não é? Aquela cena dele no ônibus, em específico, ele brincando com a pessoa, e a pessoa querendo a afastar, e de repente o sorriso descontrolado, mostrando como a questão da patologia, e dizendo, olha, pega esse cartão para explicar o que está acontecendo, né? Tentando se integrar dentro de uma sociedade, até para poder ter uma excusa pelo seu comportamento, é algo que todo mundo que já teve uma sensação de se sentir um estranho, de se sentir, às vezes, um pária, né? Faz com que haja algum tipo de identificação. Empatia. Exatamente. É a jovem criança ou o jovem adolescente nesse mundo paranoico que quer dizer para o colega, olha, eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa, e na verdade ele não sabe se ele diz isso por vergonha ou se ele diz isso para tentar ter empatia, mas ver-se vivo no mundo de máscaras é complicado. Exatamente, exatamente. E o Joaquin Phoenix, ele é fenomenal, inclusive nessa cena, porque ele, ao mesmo tempo que ele gargalha aquele riso descontrolado, você percebe pelo rosto dele que ele está sofrendo porque ele está gargalhando. Ele mistura as duas emoções. A sensação é de agonia juntamente com o riso. É um ator fenomenal, e nesse ponto a gente fica realmente impactado com isso. Exatamente. São apresentados ainda, Rodolfo, dentro da nossa sequência, né, de apresentar o filme, dois personagens também fundamentais. Um que é a mãe, né, do Arthur, que é o Coringa, né, o Arthur Fleck, como alguém que aguarda o eterno retorno das cartas do milionário Thomas Wayne, para quem inicialmente ela disse que trabalhou. E um outro personagem também fundamental é o Murray Franklin, que é o apresentador do talk show, né? Que, inclusive, na minha ótica, ele representa até uma figura meio paterna, né? Algo idealizado pelo Arthur, que espera ser por ele reconhecido como um grande comediante adiante. E ele vai ter uma posição, um papel fundamental, especialmente ao final da história, né? E aí o Arthur, ele passa por vários infortúnios, né? Ele está na rua anunciando uma loja, um cartaz de uma loja, e os adolescentes roubam esse cartaz, e espancam ele, chutam. Quando ele chega no trabalho, não tem nenhum acolhimento pelo patrão, né? Que não acredita na história dele, ainda quer que ele pague pelo cartaz. Que pague o cartaz. Não é isso? O colega de trabalho dele, por seu lado, vê aquele problema, entrega uma arma para ele e diz, olha, você precisa se proteger hoje.
nessa sociedade, então fique com essa arma. Essa arma vai gerar um outro problema quando ele vai se apresentar no hospital de crianças, ele está com a arma cai no chão, e ele é despedido exatamente por isso, né? E inclusive recebe uma traição desse mesmo colega de trabalho. Esse colega, que é, ou seja, significativo, é um momento ali, de perda da inocência, talvez, ou talvez um dos últimos resquícios de inocência misturada com perplexidade, faz com que esse pilar caia e faça com que a manifestação da psicopatia se torne ainda mais forte. Sim, sim. E vemos também um ambiente de trabalho terrível, né? Que não tem nenhum tipo de garantia ou tutela para aquele trabalhador. E todo esse caldo de situações críticas e tensionam ele até chegar à cena, uma das cenas principais do filme, spoiler, enfim, que é o que acontece no metrô, né? Que ele vê 3 jovens bem vestidos importunando uma jovem e ele começa a ficar incomodado com aquilo, só que a reação dele é dar uma gargalhada desenfreada. Então os 3 desistem dela e vão para tirar satisfação com ele e começam a espancá-lo. E nesse momento tem o ponto em que surge o Coringa, na minha ótica, né? Na verdade, o que é interessante a gente pensar, e para mim é um dos pontos mais de impacto, aquela situação em que ele se portava como alguém que estava demonstrando uma empatia com uma vítima de uma agressão, né? Ele faz e desperta esse interesse, aí se torna ele o destinatário da agressão, permitindo que a moça possa se livrar disso, né? Faz com que ele comece a ser agredido fisicamente de uma forma tal que gera entre nós uma empatia. E eu costumo dizer, quando eu vejo essa cena, que o primeiro tiro qualquer um de nós daria. A questão é, esse primeiro tiro fez despertar ou romper barreiras que permitiram os demais tiros e tudo mais que acontece. É como se, em determinados momentos, nós tivéssemos condicionamentos ou bloqueios de natureza psicológica que nos foram colocados ou nos foram construídos pela nossa educação, pelos nossos traumas, pelas nossas formas de lidar o mundo, mas naquele momento, em uma situação de extrema, que poderia se dizer de uma legítima defesa, de repente, eu reajo, e eu não somente reajo, eu quero me vingar. As travas caem nessa hora. Eu realmente fico... Foi um impacto... E para quem gosta de trilha sonora, ainda tocando Sending the Clowns, né, que é justamente uma música... E de repente, a própria ideia de ir atirar e a pessoa não fugir, e ele vai atirar mesmo. Ele deixa de se defender para ir ao ataque numa vingança que não é só em relação àqueles 3 pessoas, mas sim a toda uma sociedade, uma reação a tudo que ele já vinha sofrendo. Toda a vida dele ali dá uma volta e a partir daí o próprio comportamento dele, a partir dessa cena fundamental, muda, né? Ele se torna uma pessoa mais altiva, mais forte, mais presente. É como se ele, ele soubesse que a partir dali está existindo. Não, mas aí é uma interpretação interessante. Sim. Ele se torna ou ele fantasia que se torna? Porque note, é uma parte que eu confesso a você que isso só me despertou na segunda vez que eu vi o filme. Será que aquelas cenas depois dali, da própria noção do clube de comédia, do stand-up comedy ali, ou da relação com aquela vizinha, será que aquilo aconteceu? Ou aquilo foi tudo fruto de uma imaginação psicopata? Porque ele sonhava em ter aquela segurança. Sim. E, na verdade, talvez ele não... Perceba toda a preparação dele para ir para o programa, que era o sonho dele. Ali a gente tem
na verdade, uma fantasia de um ideal que nunca ia acontecer. Na verdade, todos os sentimentos de acolhimento que ele passa pelo filme, que ele sente no filme, são delírios. Porque a realidade é sempre crua com ele, né? Exatamente. Na verdade, é sempre, não mais do que crua, vamos botar cruel mesmo. Sim. Ou seja, viver para ele foi um estorvo. E sim, nos momentos de perda de lucidez, ele encontrava conforto. Ora, isso é a consequência, tendo em vista essa circunstância, é uma consequência absolutamente natural, que se é na perda da lucidez que eu encontro o conforto, tornar-me louco é justamente a única saída. A saída, né? E o quarto personagem, Rodolfo, apresentado é o próprio Thomas Wayne, que vem a ser, para quem não sabe, o pai de Bruce Wayne, que se tornaria o Batman, né? Vai se tornar o Batman no futuro. E ele é apresentado, de certa forma, como a elite, né? Como a classe dominante. E é muito interessante que ele é apresentado por intermédio de uma entrevista que ele dá a um repórter, justamente em função desses 3 jovens que foram assassinados pelo mascarado, que ninguém sabe ainda quem é. E ele, ao se referir a esses 3 que estavam lá assediando a moça e depois passam a espancar um deficiente, ele diz: os 3 trabalhavam para o Wayne's Investimentos, ou seja, do mercado financeiro. E continua: bons, decentes e educados, embora eu não conhecesse nenhum deles. A legitimidade das pessoas vai pelo fato de estarem trabalhando ali, naquela condição, e pela própria classe, né? Olha, mas eu preciso dizer que nessa hora do filme, eu fiz a associação imediata digamos assim, a imprensa quando é seletiva na sua divulgação. Quando a gente vê pobres, negros envolvidos em determinadas situações de delinquência, nós vemos lá os marginais que foram mortos. Olá, quando a gente vê pessoas de classe social mais abastada praticando os mesmos atos, nós vemos lá jovens são levados. Ou seja, aquilo me veio à mente imediatamente. Acho que é uma associação muito, muito evidente para a maior parte das pessoas quando a gente vê aquela cena do filme. E nessa mesma entrevista ainda tem um outro detalhe, que aí a repórter pergunta: está havendo, que aí a essa altura já está tendo um revolta, protesto, né? Está havendo uma onda de sentimento anti-riqueza na sociedade, onde moradores menos afortunados estão do lado do assassino. E aí ele responde: sim, é uma vergonha. Olha que trecho. E até que essas pessoas melhores, nós que conseguimos atingir sucesso na vida, olharemos para quem não conseguiu e veremos apenas palhaços. É ali que ele faz a identificação. A classe baixa, os pouco afortunados, são palhaços. Então, a desigualdade de classe aí fica muito bem clara, e até o discurso meritocrático incluído aqui nessa fala, né? Aquele que conseguiu sucesso na vida, né? É contraposto ao sentimento anti-riqueza, né? Meu caro, é um filme. E essa revolta muito a ser chamado de palhaço foi algo que se tornou muito simbólica no filme, justamente, e aí já está liberado o spoiler mesmo, na parte final, na revolta, porque sim, todos ali estão vestidos de palhaço. Só sabemos que é o palhaço que matou os 3, o palhaço que está fazendo justiça pelos desafortunados, e de repente, quando o palhaço que fez isso está lá, ele é resgatado no meio por palhaços. Se somos e note, e claro, aí para quem é nerd como nós, né, é interessantíssimo ver naquele momento também digamos assim, uma interface com a
a história tradicional do Batman, do beco do crime, da morte de Thomas Wayne, né? Da questão das pérolas, aquela questão que a gente fica pensando, será que vai ser ele? E aí tem lá um Jack Napier da vida, alguma coisa assim que possa imaginar para ver. Mas foi em decorrência, dentro do contexto do roteiro, em decorrência justamente dessa revolta dos palhaços. Dos excluídos, né? Dos excluídos. E aí pensei isso. O palhaço, na verdade, é o excluído. E olha que coisa interessante. O abastado vê o excluído como um palhaço. Olha que coisa sensacional como uma metáfora de construção, né? O palhaço, fisicamente, o palhaço representa o excluído. Mas o excluído, para o abastado, é um palhaço no sentido pejorativo, não um personagem. Isso é poderosíssimo para imaginar numa própria noção de uma sociedade que precisa realmente acordar para a realidade. E aí ele sofre uma série de rejeições subsequentes, né, em várias cenas do filme, na sequência. Primeiro, ele é rejeitado pelo Estado, né, porque a prefeitura corta a verba do serviço social, que garantia, inclusive, a ele os remédios, a medicação, né. Ele é rejeitado pela sociedade, porque ele vai se apresentar nesse palco de stand-up e, na verdade, as pessoas começam a gente descobre, né, que as pessoas começam a ridicularizá-lo. Ele é rejeitado pela classe alta, porque ele tenta ir à mansão Wayne, né, tentar falar com o Thomas Wayne, a quem ele atribui a condição de pai, e o mordomo o expulsa, né, o Alfred. Ele é rejeitado pelo apresentador, que ele tinha esse sentimento positivo, né, porque o apresentador, o Murray, ele começa a ridicularizar o fiasco dele no stand-up. Ele é rejeitado pelo Thomas Wayne, a quem ele acredita que é o pai, né? E chega a ser socado por ele. Né? Não, lá nos bastidores da ópera. Da ópera. Ele se decepciona com a mãe, porque ele descobre ao final que a mãe tinha distúrbios psicológicos, espancava ele, deixava que o padrasto também o espancasse, né? E ele era adotado, na verdade, né? Era a mãe adotiva. E talvez até uma auto-rejeição quando ele finalmente percebe que todos os momentos de acolhimento que ele teve, felicidade ao longo dessa história, foram produtos do delírio, né? De uma alucinação que ele teve, né? E o que é uma metáfora talvez interessante também ver? A ideia de querer apagar o passado quando ele rouba os prontuários médicos. Há aquilo de desaparecer, de esconder tudo. Eu não quero saber a verdade. Agora, me interessa isso. E não vou deixar nenhuma prova. É uma construção que pode ser interessante para refletir. Exatamente, exatamente. E aí nós vamos à cena também emblemática do filme, que é a entrevista, né, no programa do Murray Franklin, no talk show, né? E aí tem 3 falas dele nesse ponto que eu acho sensacionais, né, que eu destaquei aqui, eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas, ele diz o seguinte: eu não tenho mais nada a perder, nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. E aí ele se identifica com esses excluídos, né, com essa multidão de palhaços excluídos que estão ali protestando contra um sistema, contra um Estado que não os protege, que não os tutela, que os deixa na invisibilidade, né? E ele tem esse reconhecimento. Uma outra referência interessante, ele diz assim, e aí foi o que a gente já conversou antes, todo mundo é péssimo hoje em dia, é o que basta para a gente enlouquecer, né? Que você destacou, que é uma referência à piada mortal. E a última frase. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como homens bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo? E aí ele ao mesmo tempo que demonstra a empatia com os excluídos, ele se coloca na posição do outro em relação a essa classe que, na cabeça dele e dentro do sistema, provoca essa exclusão, né? Ele se coloca como o antagonista, né? Alguém que vai levar essa mensagem dos excluídos, né? E aí vem aquela cena que eu não vou
falar agora, porque aí o spoiler fica muito... Não, e é fortíssima, a cena mais forte do filme. Né? E ao final, depois de tudo isso, acontece aquele caos todo e ele é ovacionado pela multidão de palhaços como o líder, né? O líder desse movimento. Embora ele não tenha querido ser, e ele próprio declara isso em algumas passagens do filme, né? Ele termina sendo conduzido a essa condição. Né? E essa é interessante para saber como às vezes mitos surgem. Aí nem sempre é maquiavélico, nem sempre é proposital. Ele apenas estava naquele local, na hora e na circunstância que levou a fazer com que a sua história se confundisse com a história da própria noção da revolta, porque ele acabou sendo o estopim de uma revolta. Né? Na verdade, nós temos nele ali a referência para todo mundo que precisava de dizer, alguém que assumiu o meu lugar de fala e agora está falando por mim, eu me identifico com ele, e aí a gente vai além. Né? A gente fala que o mal dos ismos são os istas, né? Que na verdade as pessoas começam com um determinado pensamento e as pessoas vão desenvolver e perdem-se o controle. É algo muito interessante mesmo. Exatamente. E aí a gente chega à conclusão, Rodolfo, que esse filme, na verdade, é menos sobre a história do Coringa e mais sobre, pelo menos para mim, mais sobre a história de abandono dos indivíduos por uma sociedade e por um sistema falido. Por um Estado e por um sistema falido. Né? Um sistema que promove a exclusão econômica e aprofunda as desigualdades de classe e de renda. Né? E com isso, traz 3 consequências básicas, né? Que até o Oscar Vilhena ele trata disso com muita propriedade. A primeira dessas consequências desse Estado insuficiente é a invisibilidade das pessoas pobres, da classe pobre. Né? Então não há uma empatia com esses invisíveis, né? E como o Arthur, né? Eles sofrem por essa exclusão, por estar separado de uma situação de conforto que, em tese, o Estado deveria promover. Ao mesmo tempo, esse Estado deficiente ele promove uma demonização das pessoas que desafiam o sistema. Sim. Que são os palhaços, né? São os palhaços. Então, a imagem deles tenta ser desconstruída, e aí vem o papel da mídia também, não é? Tenta ser desconstruída para que não haja nenhum tipo de contestação ao sistema. E uma terceira consequência é a imunidade dos privilegiados, né? Sim. É a proteção das pessoas boas, decentes e educadas. Sim. Que assediam mulheres e espancam deficientes, mas que tem em seu favor o fato de ter conseguido atingir o sucesso. Que é o poder econômico. Exatamente. Então, quando esse Estado, quando essas 3 características começam a ferver no caldeirão, a tendência é a própria erosão da integridade do Estado de Direito. Verdade. Né? E com isso vem a falta de legitimidade e, portanto, as tendências de desrespeito à autoridade constituída. Né? Que é o grande risco que se sofre quando se promove um sistema excludente. Né? É verdade. Às vezes o amor se cansa de amar e às vezes o explorado se cansa da condição de exploração. E aí, nesse ponto, há a reação. E a reação da turba, da patuleia, como diria o professor Washington Andrade, é o imprevisível, é o incontrolável, é justamente essa situação. Eu estava lembrando essa semana, amanhã vai ter um evento aí em memória de Calmon de Passos, né, que faria 100 anos neste ano. E aí eu estava lembrando de muitas conversas que tinha com ele, e ele falando sobre o direito de trabalho, e ele dizendo, olha, Pamplona, o direito de trabalho estabelece os limites aceitáveis da exploração. A exploração é algo próprio do sistema capitalista, e ali ele estabelece as regras do jogo. Eu costumo dizer que o direito de trabalho tem muito disso. O direito de trabalho acaba sendo a justiça do trabalho acaba sendo uma bucha de canhão.
né? A gente é um termômetro social de perceber quando a economia está mal, a gente vê lá no seu trabalho. E, de qualquer forma, nós somos, na verdade, também uma espécie de espaço em que o indivíduo pode aprendizar uma postulação, ele tem ali uma resga de esperança, né, de que ele pode ter um tratamento. Por quê? Porque quando falavam do fim do seu trabalho, eu dizia o seguinte, então está bem assentado a sociedade. Né? Por quê? Porque se você não tiver alguma válvula de escape para esses tipos de postulações, só vai sobrar a revolta, a revolução. É um sistema de amortecimento, né, de tensões. Né? Sim. Sim. Porque ainda existe algum tipo de tutela que proteja os trabalhadores de uma exploração sem limite. Eu não tenho aqui, lógico, que eu não tenho nenhum tipo de maniqueísmo de achar que todo empregado é bom, todo empregador é mau, ou alguma pretensão dessa natureza. Lógico que não. Mas o capital, de certa forma, ele age conforme o lucro, né? Ele tende a agir conforme o lucro. Então... Mas a minha questão é perceber, muitas vezes, essa noção da sensibilidade. Quando ele falou da classe abastada, ela lembra, aquela frase lembra um pouco, sabe? Maria Antonieta, se não tem pão, como brioches. Não se percebe que há um caos social e econômico no contexto do filme e que exige uma medida, não é abrir mão de seu patrimônio, não é nada disso, mas perceber e ter o mínimo de alteridade para poder sobreviver e manter. Ou às vezes é preciso mudar para manter as coisas. Né? E isso é algo que é fundamental para compreender esse papel da sociedade. Querido, nós estamos já com 45 minutos de live, então, só para dizer para o encaminhamento. Passa rápido. O papo é bom, a gente está falando finalmente de alguma coisa que não é coronavírus, né? Então isso nos dá espaço para poder dizer, não, nós não somos pessoas de um único discurso ou de um único tema. Acho que isso mostra a nossa diversidade, ou a nossa condição de nerds. Pois é. A própria noção, se eu pensei aqui agora, a própria noção do surgimento do Estado Social vai um pouco nessa linha do que você falou, né? Ele é uma alternativa para aquele momento histórico em que não havia mais nenhuma salvaguarda para os trabalhadores e havia, sim, um risco efetivo de uma convulsão social, né? Até porque, do lado, havia algumas opções que poderiam seduzir as massas de trabalhadores dos países capitalistas, né? Exato, então, mas foi o medo do perigo vermelho que fez surgir as concessões para pensar no dia de trabalho. E é por isso que, às vezes, esse discurso vigente de dicotomias, de voltar, ele é horrível porque ele é comunista, essas coisas. Comunista virou injúria, né? E aí, o que é interessante? O indivíduo fala isso numa ideia de dicotomia, de não perceber que o sistema precisa dessas válvulas de escape e precisa de preservar o mínimo. Vou usar uma expressão muito cara para nós de trabalho, patamares civilizatórios mínimos, justamente para poder conviver socialmente. Né? E é preciso compreender isso. Mas se o indivíduo vai para o confronto e acha que, não, vamos agora à hora do confronto, então assuma as consequências do confronto. Por quê? Porque quando a sociedade de Gotham City, né, só percebe a condição dos jovens bons, educados, né, e competentes, e não percebe que toda aquela sociedade está clamando por um outro tipo de resultado e encara como palhaços, você está dando combustível a faíscas que já estão rodando no horizonte. A desobediência, em última análise. Né? Sim. O grande risco de se ultrapassar esses limites pelo Estado é exatamente levar a população à desobediência total, né? Sim. A desobediência. Quando não se tem em que confiar, só se confia em si mesmo. Quando não se tem a quem recorrer, só se recorre a si mesmo. Então, quando a sociedade não consegue encontrar uma saída dentro dos meios aceitáveis socialmente, ela se revolta, ela se rebela, ela destrói, ela queima, ela
corta pescoços, ela queima pessoas, né? E aí nós não estamos mudando de Coringa para Game of Thrones. Nós estamos realmente compreendendo que é um fenômeno social que não ocorre aqui, ocorre no mundo todo. Agora, às vezes, nós acreditamos piamente que as pessoas vão aceitar sofrer e nunca se revoltar. Bem, tem gente que acredita em Papai Noel. Pois é, pois é. Eu lembro agora, a gente estava até nessa pegada de não falar no Covid, mas uma notícia que eu li ontem, que o governo estuda, no cenário da pós-pandemia, reduzir ainda mais, pelo menos foi a ideia passada, a reduzir ainda mais os direitos trabalhistas por 2 anos para aumentar a geração de empregos. Eu acho que, às vezes, para algumas pessoas, a lição nunca é aprendida, né? Não é, definitivamente. E acho que a inteligência tem limites, mas a burrice é infinita, né? Ou o maquiavelismo também. Por quê? Porque imaginar, depois dessas circunstâncias, em que a gente tem, na verdade, ter uma política pública de fomento de trabalho, mas principalmente de renda, para poder sobreviver, né? Imaginar que novamente na base do direito trabalhista é continuar provocando. É continuar provocando. E aí, se a gente tem imbecis que falam, né, sobre uma volta da ditadura militar, os mesmos imbecis têm que assumir as consequências, né, de uma eventual convulsão social. Exatamente. E não se sabe quais são as consequências de algo assim, né, Rodolfo? O que é que pode, a partir daí, acontecer, né? Afinal, o que é que se aprende com a crise? O que é que se aprende com a crise? Bem, com a crise, ou você ou você chora e se mata, ou você tem uma oportunidade de mudar. E de crescer. Eu ainda sigo pela segunda alternativa. Eu acho que nós estamos em processo de transformação. Eu acho que nós estamos revalorizando alguns significados, entendendo o nosso papel em sociedade, o nosso papel no trabalho, perante a família, perante as amizades, de uma forma muito diferente. E eu acho que todo esse agregado de conhecimento pode produzir uma sociedade bem melhor para nós todos a partir de agora. Pelo menos, enquanto eu tiver esperança, eu estou indo mais ou menos nessa pegada. Eu acho que é muito bonito, é lindo mesmo. E eu repito com frequência que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito a ter esperança. Eu falo isso há muitos anos. Mas talvez a pegada de Coringa seja uma pegada mais hardcore, seja uma pegada de uma sociedade que faliu e uma constatação de que muitas vezes a situação de opressão se torna tão limite que não tem como correr mais. E a verdade vai-se para o confronto, sabe? Eu não planejei nada, mas sabe uma coisa? Resolvi aqui, vou recitar uma poesia, né? Talvez você a conhece, mas que eu fiz com 19 anos, né? E dentro dessa minha sensibilidade poética, quando eu comecei a perceber como lidar com o ser humano é complicado. Por mais que eu sempre queira crer na esperança, lidar com o outro não é fácil. E eu escrevi com 19 anos, até musiquei com o pessoal da Trebleves essa música, né? Se chama A Perda da Inocência. Sim. É assim. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo.
Medo como criança pequena de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. Muito bom, muito bom. É por aí. Pois é, meu cara. Já estamos com 53 minutos, é hora de arrematar. E eu quero dizer que foi mais um prazer, né, que você me proporcionou nesses momentos de isolamento e de solidão, né, dizer que efetivamente é muito bom conversar com gente inteligente. E você é acima da média. Estou dizendo para todo mundo estar seguindo. Muito obrigado. Siga o Guilherme Ludwig, uma grande figura, um Você grande, também, você é grande uma professor, pessoa admirável. grande ser humano. E a gente vai deixar essa live gravada aí 24 horas. Agora, na verdade, já vai tudo para o feed, mas depois a gente puxa também lá para o canal e vamos divulgar. Nosso amigo Maurício aí, presente, estúdio... Mandando um monte de gente boa aqui, eu estou vendo aqui, doutora Fabiana, né, Pereira, Maurício Lopes, grande colega. Andréa, minha esposa e colega. Andréa, a musa. Doutor Cassiano, lá de Italapa. Né? Gente muito boa. Ó, Ronaldo Solano Feitosa, lá do Terra da Sétima, gente muito boa. Estou vendo aqui a Veridiana também, gente muito boa. Aqui, muita gente boa participando. Quero mandar beijos e abraço a todos e todas. Iocaã, que maravilha. Iocaã, grande figura. Gente muito boa. Foi meu aluno, rapaz, no curso preparatório. Hoje advogado militante aí. Ele ficou. Olha só, que legal. Valeu, meu caro. Então, vai lá. A gente se encontra pela vida e a gente faz uma terceira etapa com outro filme. Ó, povo, vocês que assistiram, faz o seguinte, sugiram os filmes. Todo mundo seguindo aí Guilherme Ludwig, manda inbox para ele sugestões de filmes para a gente fazer uma terceira live. E não deixe de ver a live que a gente fez sobre o Poço, que está lá no meu canal. Um abraço a todos e todas. Abração, Rodolfo. Tchau, tchau.